Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal. Tu sabe que eu tive, até ajustando aqui meu microfone, que eu dei um tapa, eu sempre bato nele sem querer aqui. Sabe que ao longo desse domingo, Cara, eu fiquei pensando, trocando ideia com muita gente, porque ontem, depois do jogo, eu coloquei na conta do Mano Menezes a derrota do Grêmio para o Mirassol. Mas aí eu comecei a pensar com mais calma, pô, será que daqui a pouco eu tô exagerando? Não tô. Eu tenho pra mim que o Grêmio, com o Mano Menezes, ele diminuiu de tamanho. E tu sabe que depois do jogo, vocês sabem que chega ali muita mensagem pra gente pelo superchat e tal. E chegou uma colocação de um Grêmio Nauta, de um torcedor do Grêmio, dizendo o seguinte: olha, o time do Mano tá pior do que o do Quinteiros. Eu não sei se eu consigo assim, mensurar isso, sabe? Do tamanho de cada um, mas ele não tá melhor que o do Quinteiros. E mais, o time do Mano, o Grêmio sob o comando do Mano, ele perdeu força em casa. A gente não tem mais força dentro da nossa casa. E isso que agora a gente tá botando 40, 45, 47, 50 mil torcedores. Mas a gente não tem mais força na nossa casa. E isso passa também, na minha visão, pelo Mano Menezes. Vamos falar sobre tudo isso? Porque tem alguns resultados. Se a gente pegar, antes do campeonato, pensar assim, Sport, Ceará, Mirassol, 9 pontos em casa. A gente fez 1. Nós fizemos 1 ponto. E a única vitória do Sport é contra a gente. Eu quero falar sobre tudo isso. Por gentileza, primeiramente eu quero agradecer os números excepcionais de mais uma jornada do Bagé. Muito obrigado. E segundo, te pedir, te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta, eu chego pra gente atualizar as informações do Grêmio e o que eu penso sobre Mano Menezes. Nesse vídeo, deixa eu te falar da Mais Ágil Assessoria. Tu tem saldo de FGTS por movimentar, tá parado lá no banco? Tu sabia que tu consegue antecipar esse resgate do saldo do teu FGTS? Só que daí tu precisa de uma empresa que tenha credibilidade, expertise, que te livre de qualquer burocracia, te dê segurança e agilidade para que em 2 palitos de dinheiro vai estar na tua conta. Vai aqui, ó. Descrição do vídeo, clica nesse link, conversa diretamente com a equipe da Mais Ágil Assessoria. Eles vão te ajudar na antecipação do resgate do teu saldo de FGTS. Eu separei aqui, ó. Vamos lá. Vamos pensar juntos o seguinte, ó. A única vitória do Sport no Campeonato Brasileiro é contra a gente, é contra o Grêmio. Perdemos na nossa casa. Empatamos com o Ceará e perdemos pro Mirassol. Eu anotei esses 3 adversários porque para mim eles são 3 adversários que mostram o que é a campanha do Grêmio nesta temporada. Porque antes do Campeonato Brasileiro, se a gente olhasse junto assim, olha, nós vamos jogar contra o Sport, Ceará e Mirassol em casa. 3 jogos, 9 pontos. Nós fizemos 1 ponto de 9 disputados contra Ceará, contra Mirassol e contra Sport. Empatamos com o Ceará, perdemos para Sport e Mirassol. A forma que o Grêmio tá jogando, a forma que o Mano tá passando o recado pro adversário, pra mim é o grande X da questão. Outra, eu não tô colocando aqui ainda, que fica pior ainda esse bojo, nós fomos eliminados na Copa do Brasil pro CSA, que foi rebaixado pra 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e o nosso último jogo era em casa. Nós fomos eliminados pro Aliança Lima em casa. O poderoso Aliança Lima do Peru e o poderoso CSA lá de Alagoas. Essa campanha toda é com o Mano Menezes. Mas vamos lá. Quando a gente está preparando, imaginando, buscando informação, trazendo as informações e até as especulações possíveis do time que o Grêmio entraria em campo contra o Mirassol, e quando começou a surgir a informação de que o Dodi jogaria, eu até disse o seguinte: olha, eu vou tentar compreender o Mano. Ele vai colocar o Dodi para daqui a pouco dar um suporte para o Arthur, que está há tanto tempo sem jogar futebol. Mas a gente sempre ponderava. Mas o que recado tu passa para o Mirassol? Tu passa um recado, diz, pô, o Grêmio tá com 3 volantes, o Grêmio vai vir mais preocupado com a gente do que a gente se preocupando com ele, e foi esse o recado passado. Tanto que o gol acontece no primeiro tempo, o Mano mexe no intervalo fazendo o quê? Tirando o Dodi e botando o kick, tentando soltar um pouco mais o time e tirando aquela retranca que já não servia mais para ele e que não poderia servir. E o que eu tô dizendo aqui não é a gente desrespeitar o Mirassol, não, Bagé, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Eu sei que a nossa realidade é muito dura de aceitar nesse momento, mas eu não posso acreditar e concordar que seja normal jogar dentro da minha casa com 47 mil torcedores e eu dizendo pro adversário, olha, eu botei mais um volante aqui porque eu tô com medo de vocês. Não, isso não é o Grêmio. E aí que a gente chega. Que evolução que o Grêmio tem na prática até agora? Nenhuma.
Nenhuma. Nenhuma. O Grêmio teve um jogo contra o Flamengo que era uma tendência da gente tomar uma pancada, e aí tem o trabalho do Mano, porque o trabalho do Mano é justamente de se retrancar. E o Mano tentou se retrancar contra o Mirassol, tomou 1-0 no primeiro tempo, quando quis soltar o time já não conseguiu mais condição de mudar. É claro que tem alguns erros de alguns atletas, sem dúvida nenhuma. Só que o Mano culpa todo mundo. O Mano botou nas costas do Cristaldo de novo. O Mano botou nas costas do Alisson de novo. O Mano, antes da confirmação da lesão do Bright White, mas ele já tinha a informação que poderia ser algo grave, o Mano também botou nas costas do Bright White. O Mano só não assume pra ele. Ele até respondeu em determinada pergunta lá sobre, não, claro que a responsabilidade de uma derrota passa por mim. Não, mas não é isso. É a forma que o Grêmio tá planejando a possibilidade de perder. E tu sabe que esse Grenal agora do domingo, embora eles tenham tomado uma sapatada do Palmeiras, o próprio Mano jogou gelo nos nossos pés. Porque a gente estava muito empolgado para esse clássico. Pô, já seria o segundo jogo do Arthur, mais uma sequência do Cuejar, vai ter o William. Mas se ele dentro de casa contra o Mirassol, ele retrancou, será que ele não vai retrancar também lá no Beira-Rio? Sendo um clássico Grenal? É muito pouco para o que a gente precisa. E eu sei que, mas demite o Mano e traz quem? Não traz ninguém. Ninguém vai querer vir agora porque tem um presidente que ainda tem que entregar o mandato em dezembro. Então, ninguém vai chegar com o mandato tampão. Deixa o James Freitas trabalhar. O melhor jogo do Grêmio na temporada é o James Freitas, o interino do Grêmio, comandando justamente no Grenal. Nós não ganhamos, mas nós empatamos, a gente não perdeu, e ali a gente jogou bem e fez os caras se preocuparem. O Inter tá descendo a ladeira abaixo, eu só peço, por favor, que o Mano Menezes não faça o Inter ressuscitar no Grenal do próximo domingo. Mas isso é só o que eu penso. Tu concorda aí que realmente a maior culpa é do Mano e que o Mano não conseguiu dar nenhuma evolução no Grêmio? E que agora ele disse, não, mas agora nós teremos todos os jogadores. Até quando, mano? Até quando? Quer dizer que se não entregar os jogadores que ele quer, ele não consegue fazer o time andar. Senhores, eu tenho a certeza que o Grêmio não evoluiu, mas nem 10%, muito menos 30% ou 40% quanto o Mano tinha dito. Mas é o que eu penso, gostaria de saber o que tu pensa, já deixa o teu comentário. E por gentileza, te inscreve no canal, dá o teu like. Aperta o sininho para receber as notificações. Nessa segunda, 9 da manhã, a gente está no ar com o Futebol Alegria do Grêmio. Depois, às 4h30, tem o De Tarde aqui no canal. Até daqui a pouco.